Se você está procurando um notebook e ainda não sabe qual o melhor notebook para você comprar, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os melhores notebooks custo-benefício de 2024 e vão ter desde notebooks para quem só quer um notebook para trabalhar ou para estudar, até mesmo notebooks gamers mais robustos. Então eu separei aqui uma lista com 8 notebooks que vão ter desde notebooks de entrada até mesmo notebooks para você que quer rodar jogos mais pesados, beleza? Vai começar aí numa faixa aí de R$2.000 mais ou menos. Eu sei que você encontra notebooks abaixo dessa faixa, porém não são notebooks que vão te entregar um bom desempenho. Então aqui eu foquei em custo-benefício, ou seja, notebooks que estão baratos e vão te entregar um bom desempenho. Você não vai se arrepender desses notebooks aqui, beleza? Agora bora aqui para a tela para mostrar para vocês. Bom, e para começar aqui eu separei um notebook Samsung Galaxy Go. E esse notebook já é bem interessante porque ele já vem com Windows 11, ele tem 4 GB de memória RAM, 128 GB de SSD e o interessante aqui é que ele tem um processador, é um Snapdragon 7C Gen 2. Então assim, o Snapdragon ele é um processador que era uma linha de processador para celulares e agora tem aí para notebooks também. Então é um notebook bem interessante nessa faixa de preço. Ele está custando aí, o preço varia, tá? Então, mas fica em torno de R$1.700 até R$2.000 você encontra esse notebook. Vale a pena você comprar esse notebook. Às vezes sobe esse valor, mas mais do que R$2.000 eu acho que não valeria a pena estar comprando, beleza? Esse notebook aqui não é recomendado se você quer jogar jogos muito pesados. Então ele é excelente para quem quer ir, para quem quer trabalhar ou para quem quer estudar, é uma excelente opção. Mas se você quer um notebook para jogos, continua aqui no vídeo que eu vou trazer as melhores opções para vocês. Lembrando que eu sempre deixo os melhores preços na descrição do vídeo e aproveitando, tem vários aqui dessa lista que vão ter 4 GB de memória RAM. Eu não recomendo você utilizar um notebook com 4 GB de memória RAM. Então o mínimo que eu recomendo para vocês são 8 GB de memória RAM. Hoje em dia eu acho que é o mínimo aceitável, tá? Dois notebooks que eu vou trazer aqui são notebooks de uso pessoal meu, tá? Um eu utilizo para jogar e para editar vídeos e o outro a minha esposa usa mais, que é mais para trabalhar e para estudar. Mas assim, os dois eu comprei com 4, um na verdade veio com 8, daí eu expandi para 16 e o outro que vai estar nessa lista que ele vem com 4, eu expandi para 8 GB. Então assim, já melhora bastante o desempenho, tá? Esse notebook aqui, com certeza aí para quem quer para trabalhar, para estudar, é uma excelente opção. Você não precisa comprar um notebook de 4.000 se você não vai utilizar todo o desempenho que ele vai te oferecer. Então você pode comprar, gastar metade disso, tá? Continuando aqui, o outro aqui que eu falei, que é o que eu tenho aqui em casa também, que é o Samsung Galaxy Book 2. Aqui a gente tem um processador Intel Core i3, ele tem a versão com i3, i5 e i7, tá? Então assim, a mais barata é a com i3. Se você quiser, tem as opções com i5 e i7, eu vou estar deixando na descrição também, e eles vêm com mais GB de memória RAM também. Mas assim, ele é um notebook que vem com Core i3 1215U. Esse U significa que ele é um processador focado em eficiência energética, beleza? Já vem com Windows 11 de fábrica, 4 GB de memória RAM, 256 de SSD e a tela desse notebook é excelente. Ele vem com uma tela com painel IPS, então a qualidade da imagem, se você quer assistir muito filme e muita série, eu recomendo fortemente esse notebook aqui, tá? Você com certeza não vai se arrepender. E uma grande vantagem dele também é que ele carrega com USB-C. Isso facilita bastante questão de locomoção e ele tem USB-C. Então são os únicos dois dessa lista aqui que você consegue carregar com USB-C. Esse e o anterior que eu falei, você também consegue carregar com USB-C. Faixa de preço desse notebook com o i3 vai de 2.200 até uns 2.400 mais ou menos. Mais do que isso não vale mais a pena pagar. E se você quiser a versão com o i5, então aqui ó, que é aqui eu tenho, você vai pagar um pouco mais caro, mas também é um notebook bem melhor e vale muito a pena. Esse notebook é lindo e a qualidade da imagem é muito linda também. Eu já fiz um vídeo review dele aqui no canal, então vou estar deixando no card no final para vocês, beleza? Continuando a nossa lista aqui, eu trouxe o Lenovo IdeaPad 3. Ele vem com o mesmo processador que eu falei antes, que é o 1215U, ou seja, um processador focado em desempenho energético, 4 GB de memória RAM, que eu sugiro vocês expandir também. Vou estar deixando as memórias RAM na descrição do vídeo, tá? Então tem os melhores preços lá também. E 256 GB de SSD, já vem com o Windows 11. Esse notebook aqui, o processador dele vem com 6 núcleos e 8 threads. Você encontra ele aqui na faixa de 2.200 até 2.500. Aqui é a versão com Windows, tá?
Pode ser, se eu encontrar, eu vou deixar para vocês, mas que você encontre ele com Linux e um preço mais baixo. Se você encontrar ele com Linux e um preço bem mais baixo, eu acho que vale a pena você comprar com Linux e atualizar para o Windows 11. Então eu já fiz um vídeo como você instala o Windows 11 no seu notebook. Então assim, muitas vezes vale a pena. É claro que você tem que ver assim, em questão de garantia, mas vale bastante a pena às vezes você comprar com Linux e depois mudar para o Windows 11, beleza? Continuando nessa faixa de preço mais ou menos que a gente está subindo um pouquinho agora, eu trouxe o notebook Asus VivoBook 15. Esse notebook aqui você já consegue rodar alguns jogos aí bem mais tranquilo. Se você quiser rodar em um CS, um Valorant, você consegue jogar bem de boa. Aqui o processador, a gente está indo de processadores Intel, que a gente viu até agora, e um Snapdragon. Aqui a gente está vindo para um Ryzen 5 7520U, 8 GB de memória RAM, então já tem um ganho em relação aos anteriores. 512 de SSD, Windows 11, e assim, com esse notebook aqui você já vai conseguir rodar uns jogos bem tranquilo, como eu falei para vocês. Ele já tem mais memória RAM e muitos notebooks, principalmente dessa lista aqui, eles têm a GPU, que é a placa gráfica, integrada, ou seja, é como se o processador fizesse papel de processador e placa de vídeo. Isso faz com que você tenha um consumo maior da memória RAM, porque justamente quando tem uma placa de vídeo dedicada, a placa de vídeo vem a VRAM, e como eu falei para vocês, como o processador é a CPU e a GPU junto, isso consome um pouco mais de memória RAM. Então é interessante esses notebooks terem um pouco mais de memória RAM, beleza? Aqui, esse notebook, ele varia aí de 2.300 até 2.700. E esse notebook aqui, ele também tem uma outra versão aqui no Mercado Livre que tá 2.399. Então assim, esse notebook, se você quer trabalhar e estudar, pode ir tranquilo que ele não vai te incomodar. E se você quiser rodar alguns joguinhos aí, um Valorant, você consegue rodar um Valorant, um CSzinho. Claro que não vai tentar rodar jogos muito pesados nesse notebook, que não vai conseguir, tá? Se você quer rodar jogos bem pesados, espera os próximos notebooks dessa lista aqui, beleza? Continuando ainda nessa faixa de preço, eu trouxe o Asus VivoBook 15 com um Ryzen 7 4800H. Lembra que eu falei para vocês que o processador com final U era de eficiência energética? O com final H significa que ele é um de alta performance, então só por isso ele já vai te entregar uma performance maior. Esse notebook aqui vem com 256 de SSD, 8 GB, como eu falei para vocês, o processador ele é bem melhor do que os anteriores para questão de performance, porém com esse preço aqui ele varia bastante, tá? Vai de 2.500 até chega a bater 2.900, 3.000 reais esse notebook aqui. Mas com esse preço aqui, essa versão vem com Linux, beleza? Então tome muito cuidado na hora de comprar, não vai querer achar que aqui tá o Windows. Se você ver aqui embaixo, ó, sistema operacional, tá como Linux, beleza? Então se você quiser comprar e fazer o update para Windows, pode ser uma boa opção, tá com um preço muito bom esse notebook aqui, beleza? Com ele também você consegue rodar jogos mais pesados, ele é melhor do que o anterior, então se você quiser rodar, sei lá, um Minecraft, um Valorant, um CSzinho, você consegue rodar com esse notebook bem tranquilo, e é um notebook muito bom. Até um GTA, você não botando tudo no Ultra, você conseguiria rodar talvez com esse notebook aqui, beleza? E agora, indo para notebooks um pouco mais robustos, eu trouxe o Acer Aspire 5. Esse aqui vem com um i5 de 12ª geração, vem com 8 GB de memória RAM, 256 de SSD. Aqui nós temos outro processador também, que é da linha H, então um processador de alta performance. Esse aqui, se eu não me engano, aqui ó, ele vem com 12.450H, esse processador. Tem uma tela de 15.6, uma tela LED Full HD, e assim, com esse notebook aqui, você já consegue começar a rodar alguns joguinhos mais pesados. Então, aqui a gente está começando a migrar dos notebooks que é para trabalho, estudo, e indo para notebooks que aguentam rodar jogos mais pesados. Porém, eu ainda não diria que esse é o mais recomendado da nossa lista para jogos, se você quiser testar vários jogos, beleza? Esse notebook aqui, o preço varia, vai de 2.900, 2.800 até uns 3.200 reais, e é um notebook que vale muito a pena você comprar. E agora que a gente vai começar realmente na nossa linha gamer de notebooks. Então, o primeiro que eu trago aqui é o Lenovo Lock com Intel Core i5, o mesmo processador do notebook anterior. Então ele tem um processador igual ao anterior, 8 GB de memória RAM, 512 de SSD, só que ele tem uma RTX 2050, então isso já dá uma vantagem muito grande para esse notebook em questão de desempenho de jogos. Ele vem com o Windows 11, e esse notebook aí, a faixa de preço dele varia bastante de 3.900 até 4.200, 4.300 reais. Esse notebook aqui tem uma desvantagem dele em relação ao próximo da nossa lista, que a tela dele é de 60 Hz, e o próximo da nossa lista, que eu vou trazer aqui para vocês, que é o que eu utilizo, e tem uma tela de 144 Hz. Então assim, pra galera que quer, digamos, um competitivo,
isso pode influenciar. Mas com esse notebook aqui você vai conseguir rodar o seu Fortnite, o seu GTA, o seu Elden Ring, você consegue rodar nesse notebook aqui. E para finalizar essa lista aqui, com um dos meus favoritos, assim, que eu acho de notebook gamer, que é o Acer Nitro 5. Eu trouxe as duas versões, tá? Eu tenho essa versão aqui, que é a versão mais antiga, que tem a GTX 1650 e roda praticamente todos os jogos que eu gosto de jogar. Eu jogo Elden Ring com ele, jogo Dragon Age, jogo GTA, jogo Mortal Kombat. Então eu jogo todos os jogos com ele, ele roda bem tranquilo, tá? E tem a versão nova agora dele com a 3050, então já é uma mais paulada ainda. Então esse vem com um i5 de 12ª geração, 8 GB de memória RAM, 512 GB de SSD e uma GTX 3050. Esse notebook aqui é muito porrada, gente. É sério, se você quer para rodar jogos, pode ir bem tranquilo. Ele vem com uma tela IPS de 144 Hz, então a qualidade também é uma qualidade excelente. Para quem está procurando um notebook completo, com certeza eu recomendaria esse notebook para vocês, beleza? Então assim, eu sei que ele é bem mais caro. Se você quiser optar por essa versão aqui, que é uma versão mais antiga, mas que na minha opinião não deixa nada a desejar, eu gosto bastante desse notebook aqui que eu tenho, eu utilizo para jogar, eu utilizo para editar. E então assim, é um notebook que eu recomendo sem medo, sim. Eu sei que quem comprar isso aqui nunca vai se arrepender de ter comprado esse notebook aqui, beleza? Mas assim, se você não precisa para jogar, não quer rodar nada muito pesado, você não precisa gastar isso. Você pode pegar os do começo dessa lista aqui, lembrando que eles vão estar todos na descrição do vídeo, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Por hoje era isso e até o próximo vídeo.